Olá, pessoas, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe uma convidada, a psicopedagoga Marciele, que vai conversar conosco um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo. Pode te apresentar, Marciele, para quem está assistindo? Claro, tudo bem, pessoal? Eu sou a Marcielen Santana, eu sou pedagoga de formação e especialista em psicopedagogia. Atuo já desde 2017 na área clínica e também na área institucional. E tenho nessa minha caminhada aí trabalhado muito com as questões de aprendizagem e ensino, né, tanto dos meus pacientes na clínica quanto das instituições escolares na região do Vale dos Sinos. Marciele, para que a gente até, para quem eventualmente não conhece, né, quem é o psicopedagoga, o que faz a psicopedagoga? A psicopedagogia, basicamente, ela trabalha com a aprendizagem do ser humano, né? Como esse ser humano adquire novas informações e como essas Aham. informações elas são organizadas no cérebro, né? De uma Sim. maneira que eu consiga não só reproduzir aquela informação, mas também conseguir aplicar ela em todos os campos da minha vida. Né? Essa aprendizagem é o objeto de trabalho do psicopedagogo. Ah, legal. E uma das questões, né, que nós temos também é que se tem o estereótipo de que o psicopedagogo trabalha somente com crianças, só É que na verdade. verdade é um campo de atuação que se expande a todas as áreas, né? Então Sim, pode-se ver psicopedagogos em empresas, né, ou também trabalhando com questões de na terceira idade, em instituições que sim. recebam essa terceira idade e que precise melhorar, né, essa aquisição de conhecimento que vai diminuindo ao longo dos anos. Ah, que bom, bom. E assim, Marciele, a gente tem, eu tenho conversado com algumas pessoas, né, profissionais, e outras pessoas, sobre o momento que a gente está vivendo. E talvez até um pós, né, Uhum. eventualmente, digamos assim, um exercício de futurologia. Antes, assim, de a gente aprofundar um pouco mais, eu gostaria de ter uma impressão ou verificar contigo qual é a compreensão que tu tem do momento, né? Como que tu vê esse momento que a gente está vivendo? Quarentena, isolamento, coronavírus, né? Distanciamento. É muito delicado, né, Fernando, porque nós estamos sim com num estado que não é comum para ninguém, né? Claro, Eu não, então acho que todo mundo está aprendendo a lidar com essa situação de estar em isolamento, de não estar em contato com outras pessoas. E no sim, meu campo de atuação, o que a gente mais percebe é as escolas, né? Que são sim, um dos espaços onde a gente mais tem a circulação de pessoas em interação social, elas não estão mais disponíveis para que essas interações aconteçam. sim, Então eu percebo que existe muito essa readaptação de o que fazer nesse isolamento social dentro das suas casas, né, com as novas tecnologias, mas sim. ainda assim vejo que a gente tem muito a aprender ainda, né, para esse nosso novo estágio de vida que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Né? Na verdade, são várias especulações, porque não se tem uma certeza, né? Houve uma flexibilização na questão da circulação, transporte público, abertura de comércio, mas assim como tem aquele estudo que diz que é possível daqui 30 dias, tem aquele estudo que diz que provavelmente vai até 2022 um controle um pouco mais elevado, né? E, e assim, ó, levando em consideração esse momento, essa mudança de uma certa rotina que a gente tinha. Eu, particularmente, também, né? Todos os dias saía para trabalhar, me acordava um determinado horário, né? Que eu tenho que. Eu moro numa cidade onde eu tenho que me deslocar até o transporte público, e aí depois tem mais o tempo do transporte público e depois ir até o trabalho. E, consequentemente, no retorno também era assim. Então, eu passei então a ficar em casa e fazer o home office, né? E aí, Uhum. obviamente, apesar de eu estar em casa, continuei por um período
me acordando naquele horário específico. Depois eu já comecei a dar uma relaxada, porque eu só tinha que caminhar do quarto até o computador, né? Então, até a sala. Então, assim, eu particularmente, como tenho uma rotina mais tranquila, não tenho uma convivência familiar próxima, né? E amigos, talvez para mim seja um pouquinho mais fácil absorver o momento, porque eu não me sinto tão sozinho, digamos assim, isolado, né? Os meus contatos hoje continuam sendo, se eu não passei, eu não aderi ao contato pela videochamada ou pela mensagem agora, porque eu já fazia isso antes, né? Então, Sim. o meu contato social, se a gente pode dizer, né, presencial era mais em ambiente de trabalho e, eventualmente, na licenciatura que eu curso, mas que também é semipresencial. Essas alterações de rotina que muitos estão passando, né, as famílias mais tempo junto, e o que que tu, como é que essas pessoas vão lidar com isso ou podem lidar com isso, né? O que que tu diria assim, ó, com relação a esses hábitos que a gente deixou de ter diariamente, né? E os novos hábitos, né? Porque antes todo mundo saía para trabalhar, as crianças iam para a escola e Uhum. agora todo mundo está junto em casa. Claro. O que que tu pode falar sobre isso? A gente vai ver duas realidades aí muito diferentes, né, Fernando, que são Sim, aquele profissional que parou de trabalhar, né, assim como tu, que consegue agora adaptar tudo para o seu home office, né, fazer tudo de sim, casa, manter alguma rotina de trabalho, sim, algumas instituições de ensino que inclusive adaptaram para o ensino EAD, sim, né, e sim, outras coisas, né, família, e aquele outro profissional que não tem como desempenhar a sua função no sim, home office, né? Que é o sim. caso da maioria de professores de educação infantil, aos outros E profissionais que lidam com um público grande, sim, né? Não tem como adaptar diretamente. O que acontece? Principalmente nesse segundo caso, a gente tem uma tendência a não manter a rotina, porque a gente está em casa, né? claro, Estamos em casa, a gente não precisa, né, ter toda aquela rotina de trocar de roupa de manhã e sair, como tu falaste. sim, Então, principalmente para esse segundo profissional e até mesmo para as crianças, né, que estão em casa sem essa rotina muito fixa, a propensão da gente perder essa noção de horários, noção de das refeições serem feitas nos horários sim, próximos do correto, né? sim, E isso vai nos levando a uma perda dessa nossa, como que eu posso dizer, da nossa sanidade mental, vamos dizendo sim, assim, né? Porque no momento em claro, que eu durmo tarde, acordo tarde, né? Eu faço uma ou sim, duas refeições por dia, passo mais do tempo ideal, que seriam de 3 a 4 horas, na frente de uma tela de computador ou celular, sim, eu começo a tornar o meu cérebro, que é o meu principal agente aí de manutenção do meu corpo, né? sim, Ele começa a ficar deficitário, né? Então, sim, eu vejo que para esse profissional que não está trabalhando e também para as famílias que estão com as suas crianças em casa, que perder essa rotina se torna sim, algo muito perigoso nesse momento, justamente porque nós sim, falamos de um período que a gente não sabe se vai ser aí 1, 2 ou mais 3 meses, né? Ou sim, 1 ano, não sim, sabemos. sim, Então, por isso, eu vejo nessa essa dificuldade justamente agora. Então, se eu não tento minimamente manter essa minha rotina, uhum, já que eu, né, colocando agora eu como profissional que não estou fazendo alguns atendimentos, estou mais tempo em casa, sim, então eu preciso encontrar uma outra maneira, uma maneira secundária de manter minimamente alguns elementos da minha rotina. sim. Eu mantenho algumas, como tu falaste, mantenho alguns elementos da minha rotina e outras atividades eu fui aderindo. Então, por exemplo, é desde Uhum.
daquela caixa de papel que tu tem que arrumar, que estava ali guardando, né, guardada para um momento tu ter um afazer, né? Quer dizer, eu acho que a gente pode se Aham. programar de repente, pode contribuir, eu não sei o que que tu pensa em relação a isso, mas daqui a pouco tu também pode criar uma rotina, né? Para que tu não fique sem um afazer em casa, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, Uhum. eu estava em home office, mas tem gente, como tu falaste, que não tem atividade em casa, Uhum. né? Quer dizer, em casa sempre tem alguma coisa para fazer, mas o que eu quero dizer é que não existe aquela rotina específica, um horário, enfim, como tu falaste, para alimentação e sucessivamente outras atividades. Mas essas pessoas elas podem buscar alternativas para preencher, se a gente pode dizer, aquele período diário, que aqueles horários com outras atividades que, enfim, ela pode descobrir em casa, né? Seja arrumar o Uhum. armário. Disse um amigo meu, para o educador físico, que esses dias eu conversei, e ele disse: Olha, em casa a gente sempre vai fazer alguma coisa. Limpar é uma das coisas principais. Mas eu acho que a gente pode buscar preencher esse espaço com preencher essa nossa rotina ou criar uma nova rotina nesse período, né? Para que a gente não crie maus hábitos. Pode ser assim. Uhum. Claro, não só pode como deve, né? O nosso cérebro, assim como ele é muito plástico, né? Que é o que a gente Aham. chama de plasticidade cerebral, que é a grande capacidade que ele tem de se adaptar e de Uhum. absorver informações, Uhum. a gente vai acabar, né? Se não fizer essas mudanças, né? Essas adaptações na nossa rotina, a gente vai acabar engessando ele, né? Diminuindo essa Sim. plasticidade. Então é muito importante para que quem está em casa, quem não tem uma rotina de trabalho que vá nortear mais ou menos o seu dia, Isso. que consiga de outra forma definir essa rotina diária, né? Não Uhum. deixar que essa rotina se perca. Então é muito importante um horário mínimo, né? Horas de sono mínimas, né? De Sim. 6, 8 horas, dependendo da idade. Para as crianças também, muito importante que a família consiga ter algumas atividades, sim, que vão fazer ela desenvolver alguma habilidade, né? Seja Sim. motora, cognitiva, mas que a família consiga se envolver com essa criança Sim. que está em casa. Sim. E para os adultos, né? A gente também pensa, né, que eu vou arranjar alguma coisa para fazer. Só que se a gente não se coloca na posição de que eu preciso fazer, Sim. a gente vai passar o dia inteiro assistindo série, assistindo filme, Sim. deitado no sofá, deitado no Sim. quarto, né? E isso é muito prejudicial, né? E a longo prazo isso vai se mostrar ainda mais prejudicial para a nossa saúde, né? Nossa saúde Sim. tanto física quanto mental. Então, sim, uma das sugestões é que exista, no mínimo, esses horários fixos que a gente teria, né? De Sim. almoço, café da manhã, café da tarde, que eu acho que isso Sim. nos ajuda num reloginho a se Claro. organizar, Claro. mas que também a gente preze por algumas atividades que, hoje eu vou fazer um desenho, hoje eu vou fazer atividades que não envolvam telas, né? Então acho que Sim. isso fica mais Isso. prático para a gente poder pensar. Sim. Vamos tentar desenvolver uma habilidade nova, né? Um Sim. corte e costura, um crochê, um tricô, que são coisas Sim. que tiram o nosso olho daquela linearidade, né? O 2D Sim. Sim. da tela Sim. e vai nos dando capacidade, né? Vai nos permitindo trabalhar outras áreas do cérebro. Né? Acho que isso é bem importante. Ah, que bom, então. Então, eu até, uma das coisas que me chama a atenção é essa sede de sair para a rua dos idosos, né? Que antes É talvez verdade. saíssem mais, mas com isolamento e às vezes com uma falta um pouco de atenção da família, Uhum, né? Se sentem um pouco mais, bem mais isolados do que uma outra faixa etária, né? E então talvez a família também uhum, possa de alguma forma contribuir. Eu tenho amigos que disseram, e eu acredito, e é verdade que o nosso contato ele passou a ser muito maior nesse período, né? Seja por uma preocupação uhum, pessoal com familiar,
idoso, né? Que daí tu fica mais atento, né? E contatando e verificando como é que está, se está precisando de alguma coisa, né? Ou seja, simplesmente pela Uhum. aquela disponibilidade que a gente achava que não tinha antes, né? Para entrar em contato, Uhum. né? Mas eu também imagino assim que possa se buscar uma alternativa também para esses idosos, né? Quer dizer, a família interagir com eles de uma forma que eles não se sintam tão sozinhos, isolados nesse período, né? Eu acho que a grande sacada, né, nesse período que a gente está vivendo é se sentir importante de alguma Isso, forma, é verdade, né? é verdade. Então, se eu tenho um propósito, Sim, né, de vida e eu consigo trabalhar para que esse propósito se realize, eu vou sentir menos esse afastamento, sim, né? Eu sim, sei que muitas pessoas, assim como eu, estão sentindo muito, porque são pessoas, né, que trabalham com muitas pessoas durante o dia, veem sim, muitas pessoas, e de um dia para o outro, né, isso se encerrou. sim, Entendo perfeitamente que isso é muito agoniante, angustiante, né? sim, Mas definir propósitos, eu acho que define muito bem isso, sabe? Então, se nós temos um propósito, né, vamos fazer então máscaras para ajudar sim, o pessoal que precisa, para dar de presente, né? claro, Ou agora está chegando o inverno, vamos confeccionar roupas de inverno para sim, essas pessoas que estão na rua sim, ou para a família. Eu acho que definir esses propósitos, principalmente para a terceira idade, sim, ajuda muito a compensar, porque a gente não vai conseguir só trocar uma coisa pela outra, né? claro, Mas a gente claro, vai compensar essa ausência de não poder estar junto, não poder estar em família, né? sim, Que eu acho que para eles também deve estar difícil de assimilar, né? Porque querendo certo. ou não, a terceira idade, né, tem essa questão mais social, né, Fernando? E Sim, como eles já sim, estão numa fase que não se tem mais o trabalho, né, sim, o social acaba sendo a compensação de não mais estar no mercado de trabalho. E isso, nesse momento onde eu não tenho mais meu vínculo social, sim, né, a não gente sobra sente muito nada, mais a né? É. necessidade de não sobra nada. Então, Marcelo, assim, eu quero agradecer a tua participação, né? A tua contribuição com o canal, os esclarecimentos que são excelentes, né? E eu tenho certeza que quem assistir, quem estiver assistindo, vai entender um pouco mais sobre o trabalho da psicopedagoga, a psicopedagogia, né? E talvez se utilizar dessas orientações, desses esclarecimentos que tu está passando para a gente. Certinho. Eu que agradeço o teu convite, tá? Por ter me chamado para a gente fazer essa conversa e acho que foi super legal também trocar, né? E conhecer também a visão de outros profissionais que vão se complementando, né? Nessa quarentena Isto, isto. Muito muito obrigado. boa. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.